Bem-vindos a mais um Fenaló Entrevista. Dessa vez estamos aquecendo os motores para Fenaló, principalmente para a sala de gestão de pessoas. E para isso a gente tem um convidado muito especial hoje, professor Oscar Vilhena. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço por nos receber aqui. Ele é fundador e diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e vem conversar sobre um assunto muito importante que vocês vão entender porque a gente vai abordar aqui questões que eu tenho certeza que vão interessar a todos, não só aos departamentos jurídicos, aos escritórios de advocacia e todos que nos assistem. Obrigada, professor. Vamos lá? Vamos lá. Na sua visão, quais são as competências humanas mais urgentes a serem desenvolvidas pelos jovens advogados em um cenário jurídico cada vez mais tecnológico e complexo? Eu acho que o advogado sempre foi uma pessoa que recebe demandas sobre problemas, né? Então, a primeira coisa que um advogado tem que ter sempre é disposição para responder e para atender e para resolver, sobretudo, problemas dos outros. Eu brinco que o advogado que não tem disposição para resolver problemas dos outros busca outra profissão, né? Veja, e aí o que mudou muito é quais são os conhecimentos, quais são as habilidades que você tem para resolver o tipo de problema que começa a surgir. Eu acho que a chegada do futuro foi uma chegada muito intensa, muito rápida. As soluções que nós tínhamos no passado, elas não atendem mais os tipos de problemas que surgem hoje, né? Especialmente quando o setor jurídico passou a operar de uma maneira muito intensamente imbricada com a tecnologia, tá? Quer dizer, antes você tinha os processos de digitalização já haviam mudado a rotina de muitos departamentos jurídicos e do próprio Poder Judiciário, mas isso era simplesmente um ganho de eficiência, tá? Então você precisava dominar em alguma medida esse processo, mas hoje, com a chegada da inteligência artificial, a mudança é mais profunda, tá? Porque aí você vai interagir com esse meio para que ele te ajude a conformar respostas mais interessantes, te ajude na pesquisa e também na própria gestão do processo, né? Então eu diria que hoje, o que nós precisamos, né? Se eu pudesse escolher 2 ou 3 características que um jovem, uma jovem advogada deveria ter. Eu acho que, em primeiro lugar, um controle muito grande, uma capacidade muito grande de comunicação. Eu acho que esse é um elemento que perdura e ele independe dos meios tecnológicos. Eles podem sofisticar a sua capacidade de comunicação, de você escrever melhor, de você se comunicar melhor. No entanto, a capacidade de você saber sintetizar e dizer com muita precisão aquilo que o seu cliente precisa é fundamental. Grande parte das confusões são erros de comunicação, né? Então, eu acho que a comunicação é uma coisa fundamental, né? A segunda coisa é essa disposição de resolução de problemas, né? Eu venho de uma geração de advogados onde, sobretudo, nós estávamos no final da ponta. Então, depois que os departamentos de uma empresa tomavam decisões, constituíam as soluções, levavam para o advogado. E o advogado quer dizer, olha, isto não pode, né? Então, me parece que o fundamental, não só na mudança da cultura, sejam dos escritórios, mas sobretudo das empresas ou do poder público, é que o advogado participe desde o primeiro momento da construção das soluções, né? Para que ele não seja aquele que diz, não, isso não é possível, passando a ser aquele que diz, como isso é possível? Então, essa é a ideia de um advogado que é uma espécie de arquiteto, né? Ele colabora com os outros setores da sociedade para encontrar uma solução juridicamente consistente para um problema complexo, né? Então, essa é uma visão que me parece muito importante do advogado. O advogado arquiteto, o advogado que busca encontrar a melhor solução para cada tipo de problema, mas é uma solução juridicamente relevante, para não colocar o quê? Em risco o cliente, em risco o Estado, quando faz uma política pública, né? Bom, e a terceira, para ficar naquilo que eu acho que é mais óbvio, que hoje é indispensável que esse advogado não se veja mais como alguém que está isolado no conhecimento dos códigos. Quer dizer, ele tem que trabalhar com um conjunto de gramáticas que são distintas das suas. Ele tem que entender de economia, ele tem que entender de políticas públicas, ele tem que entender de psicologia social, ele tem que ser alguém com uma formação interdisciplinar e, sobretudo hoje, com uma formação
que permita ele interagir com os meios tecnológicos de uma maneira amigável. Quer dizer, ninguém quer formar aqui um engenheiro advogado, mas ele tem que saber conversar com os engenheiros que contribuam para a solução dos seus problemas, né? Seja você num grande escritório, ou um escritório de massa. Quer dizer, hoje é fundamental, a tecnologia vai ser um elemento essencial para você construir a solução daqueles problemas. Ou mesmo numa grande empresa onde você está lidando com um litígio predatório, quer dizer, como é que você evita que isso aconteça, como é que você mapeia os riscos. Então a tecnologia, ela hoje é um elemento essencial para você conformar a sua estratégia jurídica em qualquer lugar que você esteja do mercado de trabalho jurídico. A FGV, Faculdade de Direito aqui de São Paulo, é reconhecida por sua abordagem inovadora no ensino jurídico. Quais iniciativas o senhor destacaria que impactam diretamente no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes? Tá. Acho que a primeira coisa, essa inovação, às vezes ela tem um grau de simplicidade, né? E o nosso segredo é simples, né? Que é a centralidade do aluno, né? Nós mudamos de uma concepção onde o professor é aquele que é o detentor de uma série de conhecimentos e ele transfere esse conhecimento para um grupo muito grande de pessoas, para uma situação onde as pessoas que precisam ser formadas são os alunos. Eles são pessoas inteligentes, elas são pessoas muito inteligentes, e se nós provocarmos essas pessoas com questões instigantes, elas construirão o seu próprio conhecimento. E nós temos muitas pesquisas que indicam que esse tipo de conhecimento se torna muito mais sólido do que o conhecimento que é transferido, né, por autoridade. Então, a centralidade do aluno significa que nós criamos algumas ferramentas de ensino que eu acho que são as que engajam o aluno de uma maneira mais intensa nesse processo, né? Uma delas são as clínicas, né? Quer dizer, o ensino através de problemas que você coloca e você apresenta, e existe uma responsabilidade, porque o grande ponto também é você aprender a ter a responsabilidade em relação ao seu cliente, a você dialogar, né? Você conseguir compreender qual é o problema, você não ter pré-formatado uma solução que é ótima, só que se não se aplica àquele problema que foi colocado, né? Então, eu acho que esse ensino centrado no aluno, com a apresentação, sobretudo de problemas complexos que têm que ser solucionados a partir do direito, né? E de outras esferas, por exemplo, que a gente tem sido, acho que muito bem sucedido, com a ideia dos projetos complexos. Eles são um pouco distintos das clínicas, porque ele não tem um cliente real, mas você tem um problema enorme que, para a sua solução, não adianta saber direito civil, ou direito trabalhista, ou direito bancário. Quer dizer, aquele problema implica em você ter o domínio sobre mais de uma disciplina, e são vários professores que estão envolvidos na construção. Às vezes, eu vou dar um exemplo, um projeto de construção de um conjunto habitacional no centro de São Paulo. Bom, então você tem que saber como financia um projeto, como você lida com as leis urbanísticas de fazer um projeto, como você lida com as leis contratuais para que aquele projeto possa, não só, né, com os que trazem os insumos para a sua realização, mas depois para as vendas. Então você tem uma atividade onde o aluno ele não fica com conhecimento específico de uma caixinha, né? Quer dizer, ele entende que ele está trabalhando na construção de um conjunto residencial. E para isto ele vai ter que administrar uma série de áreas do direito. Que é o que vai fazer depois. Que é no dia a dia, né? No dia a dia, ninguém chega com um problema dentro da caixinha. Exato. As pessoas chegam com problemas Exato. que estão em várias caixinhas que se comunicam. Então, essa capacidade de fazer comunicar e trabalhar em equipe, porque certamente tem alguém que entende mais de uma área, outro que entende mais de outra. Então, também essa ideia de que você não treina um sniper. Você treina uma pessoa, uma advogada que é capaz de trabalhar numa equipe, é capaz de manter relações positivas dentro da equipe, de construir colaboração. Quer dizer, eu acho que é um mundo muito dependente da construção de relações de colaboração, né? Ao invés de relações competitivas e predatórias. Então, eu acho que esse é um elemento fundamental
desse modelo de ensino que a gente Não, é está muito bom, visto que praticando. o mercado mudou demais, né? Então, assim, de fato, quando você está falando de uma faculdade, né, tem que entender como é que você vai preparar esse profissional para esse mundo que mudou, né? E É mudou isso em várias mesmo. camadas, por exemplo, a camada das mulheres, Uhum. né? Quer dizer, hoje a maior parte, né, são alunas, Ah, né? é? A qualidade das alunas é muito elevada, né? O mercado de trabalho tem percebido isso de forma muito clara, e a relação das mulheres dentro de um escritório, né, ou do jurídico de uma empresa é muito diferente da dos homens. Uhum. Né? O grau de cooperação normalmente é muito maior, Empatia. a empatia, a capacidade de pensar coisas que não são as tradicionais. Então, muda. Eu acho que isso que nós estamos aprendendo junto e tentamos reforçar em alguma medida aqui dentro da escola. Bom, a gente falou aqui um pouco também, né? Quais são as habilidades interpessoais, acho que a gente começou a falar aqui um pouco já, né? Além do domínio técnico, que o mercado mais valoriza hoje nos profissionais do direito. E como os jovens podem desenvolvê-la desde cedo. Acho que você já começou a responder um pouquinho, né, dessa. Mas tem dessa algumas que eu acho pergunta que eu deixei de fora, então isso me permite dizer. Eu acho que tem uma qualidade, quer dizer, vou falar um palavrão aqui, né? De que a atividade jurídica é uma atividade fiduciária. Quer dizer, quando você procura um advogado, quando você procura um sistema jurídico, quando você vai ter a sua decisão tomada por um juiz, existe uma carga de confiança que é fundamental. Quer dizer, você transfere para um outro profissional a responsabilidade de defender os seus direitos, o seu patrimônio, a sua liberdade. Né? Isso não é uma coisa à toa. Às vezes são, vamos dizer, questões que são muito relevantes para a sua vida, a guarda dos seus filhos, por exemplo. Você está transferindo um profissional fazer isso. Então, me parece que uma das, vamos dizer, eu não chamaria isso nem de habilidade, uma das pré-condições fundamentais para que você seja um profissional respeitado, que você tenha uma carreira sustentável, é a confiança, é a honestidade, é a capacidade de ser uma pessoa confiável ao longo da sua vida, né? E isso normalmente não é uma coisa que se ensine na escola, e é muito difícil ensinar isso, né? Então, como que nós tentamos passar isso? Eu acho que é dessa mudança do ensino de transferência de conhecimento para o ensino onde você coloca essa pessoa numa situação concreta, né? E ao colocar essa pessoa na situação concreta, ela vai ser desafiada a se conduzir de uma determinada maneira. E aí é que nós conseguimos verificar se essa pessoa é confiável. Confiável a quem? Ao grupo com quem ela trabalha, se ela assume as responsabilidades e dá conta daquilo que lhe foi entregue, né? Uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, quando encontro, né, um grande escritório para qual nossos alunos migram, e eu pergunto, mas enfim, qual é a característica fundamental, né? E a resposta é, são pessoas que adoram assumir responsabilidades. Né? Você tem um problema, eu resolvo. E ela nunca se retorna dizendo, não, olha, eu tentei. Não, ela vai, ela resolve e ela tem uma transparência em demonstrar, inclusive, as dificuldades que teve nisso. Eu acho que isso é uma coisa muito fundamental para a carreira jurídica, é uma carreira que gera desconfiança social. Né? E a gente precisa reconstruir essa confiança. Então, esse seria mais um elemento que eu acho fundamental. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai querer ouvir a sua resposta aqui. Diante de tantas mudanças no mercado jurídico, como manter os jovens talentos engajados, especialmente aqueles que buscam propósito e impacto social na carreira? Mudou, né? Então, mudou, porque, veja, você tem hoje, né, uma percepção de que essa é uma carreira que foi se tornando antiga. Você tem novas carreiras e muitos jovens talentosos buscam essas novas carreiras, né? E o que eu percebo cada vez mais, assim, conversando, e a gente tem muita conversa com outras áreas, né? Ciências médicas, engenharia, é muito comum, né? E eu gosto muito desse tipo de interação, a economia, né? É o seguinte, que cada vez mais essas áreas precisam compreender direito. Né? Então, se você é um grande cientista, está na área de investigação médica, você tem que se preocupar com as patentes, você tem que se preocupar com a ética no processo de pesquisa. Então, cada vez mais, profissionais de outras áreas empregam o direito no seu dia a dia.
tá? Sejam eles médicos, sejam eles engenheiros, sejam eles operadores na bolsa, uma atividade hiperregulada, eles têm que saber direito, têm que levar o direito em consideração. Por outro lado, o advogado hoje, para não ser simplesmente essa pessoa que diz não no final do processo, ele precisa conjugar a gramática das outras áreas, né? Se ele estiver na área de saúde, ele precisa entender qual é o problema da saúde, quais são as questões, ele precisa dialogar com os profissionais. Então, e assim na área da engenharia, ou se você está num negócio, trabalha num banco, você precisa entender o negócio, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que o que a gente tenta demonstrar para esses jovens que são ávidos por ter um mundo complexo e compreender esse mundo complexo, é entender que o direito está no centro de quase todas as questões que a gente discute. Então, nós estamos discutindo inteligência artificial. Eu tenho que discutir questão da autoria na inteligência artificial, eu tenho que discutir as implicações éticas de inteligência artificial, né? Então essa não é a área nova e o direito se descola dela. O direito está impregnado nessa nova área. Não há nada. As estratégicas da empresa, não tem como. Todas as decisões, de um lado, é demonstrar o seguinte: o que você faz é extremamente importante para todas as coisas importantes que acontecem no mundo, né? Agora, tem uma questão, e eu acho que é isso que você queria me provocar, né? Que é a questão do seu compromisso com a sua comunidade, com o seu país, o compromisso com a humanidade. Quer dizer, para a minha geração, isso estava mais claro, a geração que lutou pela democracia nos anos 80, né? Então nós tínhamos um compromisso com a luta pela defesa de direitos. Hoje, isso é mais difuso, né? Eu tinha a minha colega diretora da Universidade de Colômbia uma vez brincou comigo, assim, como é que você ensina um aluno a ser ético, né? E é uma resposta evidentemente impossível. Eu falei, olha, eu não acho que você pode ensinar a história da ética, a teoria da ética, mas você não pode ensinar alguém a ser ético, né? Qual que é a nossa estratégia sem querer ser, vamos dizer, uma escola de educação moral e cívica, né? Expor esses jovens a problemas éticos muito intensos da nossa sociedade, né? Então, se eu faço na clínica sobre catadores de lixo, aqui nós temos uma clínica que é de que maneira eu organizo a cooperativa de catadores, de que maneira eu ordeno a venda da coleta de lixo para as prefeituras. Eu exponho esses alunos ao mundo que nós estamos assistindo na rua, né? Para que eles entendam que o subproduto da nossa propriedade, da nossa sociedade, perdão, né, ele tem uma expressão em termos do lixo, como é que a gente pode lidar com isso? Então nós temos clínicas de imigrantes, nós temos clínicas que vão lidar com o meio ambiente, clínicas que vão lidar com a questão indígena, né? Projetos de pesquisa muito amplos que lidam com essas questões. Então, nós achamos que melhor do que fazer o catecismo, né, o melhor é você expor as pessoas a questões que são extremamente duras da nossa sociedade, mas, sobretudo, demonstrar que eles têm ferramenta para contribuir para solucionar esses problemas, né? Você não gera impotência. Então a ideia é provocá-los. Eu acho que o ambiente acadêmico ele retém os jovens talentos quando eles entendem que aquilo ali tem propósito, ou seja, aquilo faz sentido e que eles estão aprendendo algo que contribua para que eles possam aportar o seu conhecimento para a solução daqueles problemas. Por fim, que conselho você daria a líderes jurídicos, sejam acadêmicos ou gestores de escritórios, sobre como atrair, desenvolver e reter as novas gerações de profissionais do direito? Essa é uma pergunta que na Fenaló todo mundo busca responder. Eu acho que tem um problema, e esse é um problema que o mundo existe no mundo desde que o mundo é mundo, ou seja, você mede as novas gerações pelos valores da sua geração, né? Então, na minha época era assim, eu fazia assim, agora esses jovens não fazem direito, né? Eu ouço isso em todos os ambientes, que não precisa ser um ambiente profissional, né? Mas você ouve isso nas suas conversas familiares, etc. Eu não sei se é o fato de que eu entrei na escola e nunca saí, né? Então, convive com muitas gerações, formação de muitas gerações. E tenho essa experiência de conviver
né, pelo menos há 35 anos como professor, com as novas gerações. E eu tenho um encantamento pelas novas gerações, né? Eu não tenho um estranhamento, eu tenho um encantamento. Eu acho que as novas gerações trazem coisas sempre encantadoras. Veja, e tem coisas que desafiam, né? E coisas que você pode discordar desse tipo de comportamento. Mas eu acho que se você não tiver, e aí para os líderes, que normalmente são pessoas mais velhas, que estão escolhendo pessoas mais jovens para fazer parte das suas equipes, a primeira coisa é não ter um preconceito contra a nova geração. É tentar descobrir o que há de melhor nessa nova geração. Que muitas vezes eles têm habilidades. Bom, isso está ficando mais claro com a tecnologia. Evidente que quando eu vou escolher aqui professores para trabalharem com tecnologia, eu estou necessariamente buscando professores cada vez mais jovens. Né? Por quê? Porque eles têm mais a ensinar, mais a dialogar. Eu acho que a primeira coisa é ter uma abertura e um encantamento com essas gerações mais novas. Né? Depois tem uma outra coisa que me parece fundamental, é que essa geração ela pode aparentar que ela sabe muito, né? Mas ela precisa de uma coisa fundamental, que é organização da sua vida em sociedade, né? Eu diria que isso é fundamental, porque é uma geração que foi afetada pela pandemia, seja eles estavam no colégio, ou estavam na faculdade, ou eram pequenos, quer dizer, isso é muito rápido, né? Mas é uma geração que precisa entender a relevância do espaço coletivo. Então eu fico muito preocupado, por exemplo, em empresas com alta tecnologia, escritórios, etc., que nós vamos fazer o home office, né, com grande parte do trabalho. Veja, isso deve ter, economicamente é muito explicável, mas o fato é que você precisa de ter relacionamento humano, as pessoas precisam se encontrar, elas precisam entender os valores da empresa, o ethos daquele trabalho, né, a relevância do contato pessoal. Então, eu acho que nós devemos a essa nova geração um acolhimento. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Então, de um lado, é a abertura para o que eles têm de melhor, é encantamento com o que eles têm. De outro lado, é acolhimento, e esse acolhimento tem que ser no espaço. Eles têm que entender o que é um espaço de trabalho e como se comporta no espaço de trabalho, o respeito que você tem que ter com as outras pessoas. Isso é no dia a dia, né, de fato. É muito difícil você ensinar isso estando à distância. É lógico, né? Porque para quem está trabalhando à distância, você acha que você pode se comportar de qualquer forma. Exato. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente não pode esquecer que eles estão entrando neste mundo e que este mundo precisa ser um bom mundo, né? Precisa ser um mundo que tenha respeito, etc. E isso você só ensina na relação. Exato. Não, eu gostei muito desse ponto de vista, porque a gente fala muito, né? Eu acho que uma geração que está há muitos anos trabalhando é uma coisa fazer o home office, né? Uma geração que está entrando no mercado agora, de fato, ela ainda não tem esse conhecimento dessas relações interpessoais. Então, muito interessante a colocação nesse sentido. Porque eu acho que os escritórios se perguntam muito, né? O que eu vou fazer agora, né? Vamos voltar, não vamos voltar? Enfim, já todo mundo tomou sua decisão agora, né? Essa altura já tomou, mas o cálculo precisa ser levado em consideração em face da necessidade de a socialização das novas gerações. Exato. Né? Acho que é muito importante. Muito obrigada, professor. O professor estará na FENALO, na sala de gestão de pessoas, certo? É isso. Vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Acho que para quem que tiver dúvida, acompanhar e vai poder fazer perguntas também lá, né, no evento e participar ativamente. Muito obrigada, professor, por nos receber aqui, por trazer assuntos tão relevantes para o dia a dia aqui do nosso público que assiste e acompanha a gente na FENALO. Eu que agradeço, é um prazer e é muito bom aprender com vocês o tempo todo. Obrigada. Bom, então de 22 a 24 de outubro, esperamos vocês no Centro de Convenções P Caneca.